Kang Wei é um policial chinês encarregado de trabalhar infiltrado para espionar e pegar os gangsters locais. Ele passa a maior parte do seu tempo trabalhando, o que prejudica muito a sua vida familiar, já que ele fica muito tempo afastado deles. Sua esposa asmática e seu filho de 8 anos, Ku Kung, mal consegue o ver. Tá, a quinta série vai adorar o nome desse garoto. Um dia, Wei estava em uma dessas missões, com o objetivo de prender um grupo de bandidos que estavam vendendo passaportes falsos. Ele estava bem impaciente com o trabalho, porque tinha combinado com seu filho de estar presente na competição de artes marciais dele. Wei é um lutador habilidoso e consegue derrotar um grupo de inimigos com bastante facilidade. Quando as coisas ficam tensas, ele derruba cada um dos bandidos em menos de 1 minuto e ainda prende o seu líder. Depois de finalizar o serviço, o policial vai até o ginásio e chega bem a tempo de assistir o seu filho se apresentando. Mas a apresentação acaba sendo interrompida com a chegada dos criminosos, que começam a lutar com Wei novamente. Um dos membros do grupo cai sobre a plateia, causando um caos gigantesco entre as pessoas, que começam a fugir desesperadamente. O criminoso faz uma mulher de refém para tentar impedir que o policial o atacasse. O filho de Wei, percebe a confusão e vai em direção ao bandido. Chegando lá, o garotinho o derrota e salva a desconhecida, se juntando ao seu pai em uma luta contra o crime. O policial finalmente chega ao local e Wei tem que ir embora, porque precisa manter o sigilo sobre a sua identidade. Enquanto isso, seu filho é ovacionado por todos, que o parabenizam por fazer algo tão corajoso. O ato do menino chama tanta atenção que ele acaba recebendo um prêmio do prefeito por sua bravura. Quando a família está voltando para casa, Wei é preso pela polícia e levado até a delegacia. Lá ele é informado que tudo não passou de uma estratégia para os gangsters não suspeitarem que ele era um espião. Ele foi capturado para iniciar um novo serviço. Seu superior quer que ele faça amizade com um criminoso chamado Dark, que está preso. Antes de ser pego pela polícia, ele estava trabalhando para uma gangue liderada por um gangster perigoso chamado Paul. Wei tenta recusar o emprego porque isso o afastaria ainda mais de sua família. Mas seu superior o convence dizendo que essa vai ser sua última missão e vai durar apenas algumas semanas. O policial é levado até a cela de Dark e o explica seu plano de fuga. Os dois fingem uma briga, fazendo um guarda abrir a porta. Os dois prisioneiros o empurram e aproveitam a oportunidade para fugir. Depois da fuga, Dark diz que está em dívida com Wei por tirá-lo da prisão. Os prisioneiros passam na casa do falso bandido para que ele pudesse falar com seu filho. Wei diz para Ku cuidar de sua mãe enquanto estivesse longe. Na manhã seguinte, eles chegam em Hong Kong e se encontram com o gangster Paul. Ele é um homem cruel e está pronto para ceifar a vida de qualquer um que se meta em seu caminho. Paul está planejando comprar explosivo de um revendedor, mas não quer pagar por eles. Wei sugere que um de seus capangas utilize um colete com algumas bombas e pegue o dinheiro e as granadas. Ao utilizar o colete, iria ameaçar o grupo rival e evitar que disparassem contra eles, porque iria explodir todo mundo. Paul gosta do plano e ordena que Wei utilize a roupa com os explosivos. No dia da negociação, a detetive Fong está fora de serviço, almoçando com seu namorado, o inspetor Cheng. Enquanto estão discutindo sobre algum assunto qualquer, Paul chega com seus capangas para se encontrar com um revendedor. Ele entrega a mala cheia de dinheiro e depois pega a mercadoria. Mas antes que fossem embora, Wei e sua equipe atacam o revendedor e pegam a grana de volta. O grupo acaba sendo cercado por mais membros da gangue do revendedor, que exigem que devolvam o dinheiro. Nesse momento, Wei abre a sua jaqueta e mostra as granadas. Fong e Sheng ajudam as pessoas do restaurante a saírem com segurança. Quando a polícia chega no local, um tiroteio frenético começa, com a detetive ajudando os policiais a cercarem os criminosos, só que acaba tendo que recuar quando seu namorado é feito de refém. Ela se oferece para ajudar o Wei a sair dali de carro, o levando para longe da polícia e o mantendo a salvo.
Claro que ela não estava fazendo isso por livre e espontânea vontade. Eles acabam parando em uma ponte quebrada e a polícia os cercam. O infiltrado atira no tanque de gasolina e explode o carro. Os dois pulam em um poste para se protegerem da explosão, mas a detetive acaba caindo, sendo segurada por Wee. Wee desce e sai correndo pela estrada, e Fong fica bem confusa com o que tinha acabado de acontecer. Mais tarde, ela usa seus amigos detetives para descobrir que a família do bandido que a salvou ainda mora em Pequim. Na escola, nosso querido Ku sofre bullying de outros meninos porque seu pai tá preso. O garoto não acredita no início, mas começa a duvidar quando um deles mostra um folheto com a foto de seu pai como procurado. Ao voltar para casa, Ku recebe uma ligação de seu pai. O menino diz ao Wee que sua mãe tá muito doente. O policial promete enviar mais dinheiro para os medicamentos e pede para manter a conversa dos dois em segredo. O menino conta sobre o bullying que está sofrendo, e o pai promete explicar a situação quando retornar. Wee também dá para o seu filho um número de telefone para que pudesse ligar em caso de emergência. De volta à escola, os valentões jogam água no amigo de Ku, o fazendo chorar. Isso acaba irritando o garotinho, que parte para cima deles. Assim como o pai, Ku também consegue derrotar um grupo de inimigos com bastante facilidade. Depois da escola, Fong segue o menino até em casa. Lá, ela se encontra com a mãe dele e pergunta um pouco mais sobre o Wee, fingindo ser a sua parceira de negócios. A detetive é muito bem recebida pela família e é convidada a passar a noite como convidada. De madrugada, a esposa de Wee se depara com Fong investigando os pertences do marido. Ela diz que sabe que a detetive não é parceira dele. Mesmo com a mentira, a esposa não fica com raiva. Fong chega à conclusão de que Wee é uma boa pessoa, o que acaba a confundindo sobre a razão dele estar trabalhando para uma gangue. A mulher do policial sabe que a doença está piorando e não vai viver por muito tempo. Sentindo que Fong é uma pessoa gentil, ela encarrega de cuidar de seu filho quando falecer. A detetive é uma ótima opção, já que ela se dá muito bem com seu filho. De volta a Hong Kong, Paul está organizando um leilão de antiguidades roubadas em um cruzeiro. Ele conversa com uma mulher que o ajuda a planejar melhor o golpe. Ela o alerta que pode ter um informante no meio de sua gangue. Enquanto veem os objetos de arte, Wee demonstra um grande conhecimento sobre eles. Isso acaba pegando mal, e Paul começa a suspeitar do infiltrado. Mais tarde, Wee conta ao seu superior em Pequim sobre suas descobertas, e é designado a ficar mais algumas semanas com a gangue. Uma noite, a esposa de Wee acaba tendo uma crise tão forte de asma que cai da cama. Fong e Ku a ajudam a chegar no hospital, só que o seu momento de dizer adeus já tá chegando, e ela não vai resistir por muito tempo. Em seus últimos suspiros, a mãe entrega a Ku uma carta endereçada a Wee e pede a Fong para cuidar de seu filho. Infelizmente, ela acaba falecendo poucos momentos depois, deixando o pobre garotinho bem triste. Voltamos para Hong Kong. Wee recebe um bip em seu pager, indicando que algo aconteceu com sua esposa. E isso na mesma hora que Paul pediu para que todos desligassem os seus dispositivos. O infiltrado congela percebendo o que tinha acontecido. Paul fica furioso ao ser desobedecido e agride Wee, que aparentemente não está sentindo nada. Mas logo a raiva e a tristeza tomam conta do seu corpo, o fazendo descontar no gangster. Todos na sala ajudam o seu líder e seguram o infiltrado, enquanto o criminoso se prepara para dar uma bela surra nele. Dorky intervém, fingindo que vai cuidar de Wee ele mesmo, quando na verdade o ajuda a sair dali. Em Pequim, Fong se prepara para trazer Ku para Hong Kong. Enquanto faz as malas, ela encontra uma foto de Wee com um inspetor de polícia que ela conheceu mais cedo. Agora tá claro para ela que o homem é na verdade um policial trabalhando como espião. Antes de ir embora, Ku se despede de seu amigo de infância, que chora ao vê-lo partir. A detetive consegue um barco para Hong Kong, só que acaba brigando com o proprietário. Acontece que o dono é um dos subordinados do gangster Paul, que foi designado para ficar de olho em Fong. Depois de derrotar o proprietário e seus capangas, Ku e a detetive seguem seu caminho. Chegando lá, Fong pede ajuda para Sheng, seu namorado e inspetor da cidade, mas ele acaba soltando a informação para a mídia de que Ku tá desaparecido, revelando que seu pai é um policial.
Paul e seus homens sabem que o menino tá com Fong, e ao encontrá-lo também achariam ela. Por isso foi uma péssima decisão divulgar essa notícia. Ku percebe que os policiais estão cercando o prédio de Fong e decide escapar. Ele começa a andar sem rumo pelas ruas. Se você tá assistindo o nosso vídeo até aqui é porque tá gostando, não é? Então deixa seu like e se certifique de que você tá inscrito no nosso canal para não perder os próximos vídeos. E olha, estão ficando cada vez melhores. Vamos voltar pro filme, que agora é o momento que a história fica cada vez mais interessante. Wee descobre que seu filho tá na cidade e vai o encontrar, mal sabendo ele que Paul também tá atrás do garoto. E agora suspeita que o recém-chegado à sua gangue seja um policial. O gangster encontra Ku na rua e o sequestra. Wee chega à casa de Fong e depois de uma luta recebe a carta que sua esposa tinha escrito para ele. A detetive diz que seu filho escapou, mas promete o ajudar com tudo que for preciso. No caminho de volta, Wee lê a carta onde sua esposa diz para confiar em Fong. Ao chegar no apartamento de Paul, o infiltrado vê seu filho sentado ao lado do gangster, mas finge não o conhecer e atua como se estivesse vendo Ku pela primeira vez na vida. Para tentar confirmar suas suspeitas e testar o suposto pai da criança, Paul bate brutalmente na criança, mas o Wee continua em seu personagem. O criminoso vai mais longe e o pai finalmente intervém, e estranhamente ele sufoca o pobre garoto, até que perdesse completamente o fôlego. Por mais que pareça que Ku foi de arrasta pra cima, ele tá usando uma técnica de respiração ensinada por seu pai, que acaba enganando o Paul. Os gangsters pensam que tiraram a vida do menino e o jogam em uma lixeira. Paul fica impressionado e deixa essa história pra lá, decidindo levar seus capangas e o Wee pra um clube. Horas depois, o infiltrado volta até a lixeira para tentar achar seu filho, só que acaba descobrindo que foi tudo uma farsa. Ele foi enganado por Paul para o fazer revelar sua verdadeira identidade. O chefão e seus capangas atacam o Wee e uma luta intensa começa entre eles. Inicialmente, o infiltrado consegue vencer os subordinados facilmente, mas na hora do 1 contra 1 com Paul, o criminoso recebe a ajuda de um de seus capangas. Eles lutam em um caminhão em alta velocidade e o Wee acaba se ferindo, sendo salvo por Fong. Mesmo depois de descobrir que estava sendo enganado por Wee, Dark ainda sentia que estava em dívida com o espião por ter o salvado tantas vezes. Então decidiu ajudar resgatando seu filho. Ele leva Ku para um lugar seguro. Enquanto isso, Paul se prepara para o leilão de antiguidades roubadas que ele está organizando em um cruzeiro. Ele planeja convidar milionários de todo o mundo para os furtar e depois eliminá-los. Como todos os itens do leilão são roubados, os convidados não podem anunciar sua localização, o que torna o crime perfeito. Os homens do gangster colocam explosivos em volta do navio para que possam ser usadas na hora de ameaçar os milionários. Dark recebe roupas e uma chave para que pudesse entrar e se disfarçar dentro do cruzeiro. Só que antes de tudo começar, Paul descobre que foi Dark que ajudou Ku a escapar e vai confrontá-lo. Ele manda o garoto se esconder no fundo da água até o chefão ir embora. Paul tá muito irritado por ter sido traído e parte pra violência. Depois de espancar o Dark, ele o joga no mar. O menino o salva, mas o pobre homem tá em seus últimos segundos de vida. Antes de falecer, Dark manda Ku avisar seu pai que ele é o único que pode salvar as pessoas no navio e conta o plano de Paul. Wee tá com Fong depois dela ter salvado sua vida, quando de repente recebe uma ligação de seu filho que conta tudo o que ouviu de Dark, antes que ele partisse dessa pra melhor. Enquanto fala, Ku embarca no navio para tentar parar os bandidos. Ele descobre que o Paul nomeou um capanga para ficar de olho em todos os explosivos através dos monitores e se certificar de que ninguém os veja. Rapidamente, Ku nocauteia o homem. Agora ele pode ver tudo o que acontece no navio e comunicar ao seu pai através de um bip. Depois de conseguir a chave necessária para entrar, Wee embarca a bordo com outros passageiros, enquanto seu filho o informa sobre a localização dos explosivos. Quando estava restando só um para ser desarmado, Paul revela sua verdadeira intenção ao público e detona uma das bombas, tirando a vida de seu parceiro de negócios. Os convidados entram em pânico e começam a correr sem rumo tentando salvar suas vidas. Ao tentarem escapar, são parados pelos comparsas do chefão. Wee chega cara a cara com Paul e o mostra os explosivos desativados. O criminoso fica furioso e manda seus capangas para lutar contra o infiltrado.
Como de costume, eles não duram nem um minuto na briga com Wee e são derrotados facilmente por ele. Os convidados começam a escapar, o que irrita ainda mais o Paul, porque o seu plano de furtá-los foi por água abaixo. O chefão, junto de 2 dos seus melhores lutadores, enfrentam Wee em uma batalha bem injusta pro lado do infiltrado. Quando estava prestes a perder, Ku aparece e o ajuda a derrotá-los. Pai e filho os enfrentam e batem nos criminosos juntos. Apesar de parecer que venceram, Paul segura o Ku e o faz de refém. Fong chega no helicóptero para ajudar e atira no criminoso. O gangster se recupera e novamente sufoca o garoto, mas ele repete a técnica que seu pai o ensinou para não ficar totalmente sem fôlego. Isso dá tempo para que Wee o liberte, pegando a arma de Fong e disparando contra o chefão. O helicóptero lança uma escada para ajudá-los. Fong ajuda Ku a subir, enquanto seu pai acaba sendo impedido por Paul, que prende seu pescoço com uma corrente. O helicóptero voa para longe para salvar seus passageiros, enquanto Wee enfrenta Paul, que acabou de ativar o cronômetro de um explosivo. O policial infiltrado consegue vencer e nocautear o criminoso. Para escapar da explosão, sai correndo e pula na água, ao mesmo tempo que tudo vai pelos ares. No final ainda rola uma faísca entre Fong e Wee, onde acidentalmente se beijam ao comemorar que Ku acordou. Finalmente, pai e filho se reencontram e podem se abraçar, seguindo suas vidas em frente depois da morte da esposa. E esse foi o recap de Dragon Kid, ou Jet Li, o Justiceiro, de 1995. Caso tenha interesse em assistir, ele tá disponível aqui mesmo no YouTube, de graça. Olha, minha nota pra ele é 7 de 10. Eu achei ele bem interessante, com uma história até que bacana, só que não tão cativante assim. Mas foi bem maneira as cenas de luta, o Wee realmente manda muito bem no combate. Apesar de algumas cenas serem muito exageradas, não deixa de serem divertidas. Fala aí nos comentários qual é a sua nota também. E se você assistiu até aqui é porque gostou, não é? Então assista esse vídeo que eu postei esses dias também, onde um poderoso chefão foi baleado 22 vezes depois de sair da vida criminosa, só que voltou à vida implacável. Te vejo lá, hein?